Nesse vídeo eu vou definir precisamente o que é um limite. Mas antes disso eu quero dar uma intuição e para isso eu vou usar a função x e a função 2x. Eu vou começar então relembrando o que é escrever isso aqui. Escrever que um limite de uma função com uma limite, por exemplo, de uma função f de x com x tendendo a algum número, com x tendendo a por exemplo, é igual a L. Então o que significa dizer que o limite de uma função é igual a L? Bom, isso significa dizer que conforme x se aproxima de A, eu não estou falando que x é igual a A, estou dizendo que conforme ele se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Então, por exemplo, se eu tenho A igual a 2, e eu pego valores cada vez mais próximos de 2, então f de 2.1, f de 1.9, f de 2.09 ou f de 1.99, eu estou me aproximando de 2, estou colocando valores mais próximos de 2 e estou dizendo que a função nesse caso aqui, ela se aproxima cada vez mais de L. Então vamos trabalhar com um exemplo real para verificar isso. Então para a função f de x igual a x, então vamos escrever aqui, vamos tomar o exemplo da função f de x é igual a x. E eu vou tomar x se aproximando de 2. Conforme me aproximo de 2, f de x, ou seja, f de 2, vamos escrever aqui f de 2, se aproxima de que valor? Se aproxima de que valor? Bom, se eu colocar então f de 2.1, f de x igual a x, então f de 2.1 vai ser igual a 2.1. Se eu colocar f igual a 1.9, aliás, se eu colocar x igual a 1.9, f de x é igual a 1.9. Eu estou me aproximando cada vez mais do valor 2. Então, f de 2.09 é igual a 2.09. Vamos visualizar isso aqui no gráfico. Eu quero verificar para x se aproximando de 2. Então, quando eu me aproximo de 2 nessa direção e nessa direção, visualmente eu estou me aproximando cada vez mais de 2 aqui. Vou fazer um desenho bem rápido, só para você ver que eu estou me aproximando cada vez mais de 2. Conforme eu ando para cá, eu me aproximo por aqui, e conforme eu ando para cá, eu me aproximo nesse sentido. Vamos formalizar isso, mas antes eu quero dar o exemplo de um epsilon e delta. Bom, nesse caso aqui então, o valor para o qual estou me aproximando é igual a 2. Isso significa dizer, eu não provei ainda, mas intuitivamente significa dizer que, vou apagar isso aqui, que o limite de f de x, então, vamos escrever. O limite, vou escrever compatível com o que eu escrevi aqui em cima. Então o limite de f de x, que é igual a x, então vou escrever só x aqui, com x tendendo a 2. Nesse caso aqui, temos x aqui e x aqui. Aqui é a função, nesse caso é x. Se fosse 2x, eu escreveria 2x aqui. Então vamos ver primeiro o limite de x, com x tendendo a 2. Nesse caso, eu estou dizendo que isso aqui é igual a 2. Perceba que em nenhum momento eu considerei qual é o valor de 2. Eu não preciso verificar quando x é igual a 2. Depois eu vou dar exemplos mais concretos disso. Nesse caso aqui, quando x é igual a 2, f de x é igual a 2. Nesse caso daria certo, mas você só está verificando os valores próximos de 2. Então isso aqui significa dizer que conforme eu me aproximo de x nesse lado aqui, no domínio, estou me aproximando na imagem de 2. Ok? Pela definição precisa de limite, isso significa dizer o seguinte: dado um intervalo aqui, ok, em y, dado um intervalo aqui, você vai sempre conseguir achar um intervalo aqui, tal que os valores desse intervalo aqui caiam dentro do intervalo escolhido aqui. Está um pouco abstrato isso, então vamos dar um exemplo. Se eu escolho um intervalo igual a 1, vamos ver, se eu escolho um intervalo igual a 1, aqui nós temos o 3. Aliás, o intervalo não é igual a 1, mas eu estou escolhendo uma distância para cima, que é igual a 1, e uma distância para baixo, que é igual a 1. Então isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Eu vou chamar esse intervalo, esse
valor para cima e para baixo de epsilon. Então, nesse caso, epsilon igual a 1. E o valor que nós vamos tomar é sempre maior que zero. Bom, por que epsilon maior que zero? Você já vai ver isso. Eu vou explicar melhor quando eu partir para o delta aqui embaixo. Então, suponha primeiro que epsilon é maior que zero. Sempre vai ser maior que zero. Pela definição, precisa de limite. E epsilon é igual a 1 nesse caso aqui. Então, nós temos 1 aqui e 1 aqui. Então, eu vou pintar de verde esse intervalo. E agora você vai ter que me dar um intervalo no domínio tal que todo f dentro desse intervalo, a função aplicada para todos os valores dentro desse intervalo caiam dentro desse intervalo verde aqui, de 1 a 3. Bom, como a função é igual a x, se eu pegar o intervalo aqui de 1 a 3, ou seja, se eu pegar esse intervalo aqui, vamos colocar em preto, de 1 a 3, todo f daqui de dentro vai cair nesse intervalo verde. Então vamos pintar aqui de verde também, só para você ter uma ideia. Então se eu pegar um f bem próximo aqui de 3, se eu pegar esse f aqui, visualmente nós estamos bem próximo, nós vamos cair, claro, dentro desse intervalo aqui, ok? Nós vamos cair dentro desse intervalo. Se eu pegar bem próximo de 1, nós também vamos cair dentro desse intervalo. Então, nesse caso eu apresentei visualmente, mas apresentei um delta, um intervalo aqui que eu vou chamar de delta, você já vai ver o que é delta, tal que toda f aplicada, então para todos esses valores que estão aqui dentro, qualquer valor que eu escolher, exceto esse 2 aqui, eu já vou explicar o porquê, vai cair dentro dessa função aqui. Observe, então nesse caso eu escolhi que delta é igual a 1, perceba, a delta é o valor para a direita e para a esquerda que eu tenho que escolher. Então, se eu apresentar sempre um delta sendo igual a 1, todos os valores dentro desse intervalo, menos o 2, vão cair dentro desse intervalo aqui. Ok? Perceba então, se eu escolher aqui, vai cair aproximadamente aqui, até aqui vai cair aproximadamente aqui. O 2 não está incluso porque nós estamos considerando os valores que se aproximam de 2. Por isso que o delta ele é escolhido assim. O delta é sempre um valor maior que zero. E sempre dado um epsilon, você vai ter que apresentar esse delta. Não é o inverso. Eu não vou dar um delta e vou pedir para que você apresente o epsilon. A definição precisa de limite diz que sempre eu vou escolher qualquer epsilon e você vai ter que sempre me apresentar um delta tal que para a direita e para a esquerda, se eu escolher valores dentro desse delta, eu vou cair dentro desse aqui escolhido. Você já vai ver melhor isso na função 2x. Bom, então aqui eu consegui apresentar para você um delta igual a 1. E se eu pegasse delta igual a 2, será que cairia dentro desse intervalo aqui sempre? Vamos ver. Vamos pegar delta igual a 2. Então seria aqui variando 2, certo? Seria esse intervalo aqui. E esse intervalo, vamos colocar aqui para baixo, esse intervalo aqui, ok? 2 unidades, para a direita e 2 para a esquerda. Então todos os valores que estão dentro desse intervalo e dentro desse aqui teriam que cair dentro do epsilon dado. E aqui no caso é 1. Se eu pegasse então um delta igual a 2, eu não conseguiria. Perceba, f desse número aqui já não cai dentro do intervalo escolhido para epsilon, dentro do epsilon que eu escolhi. Então não é qualquer delta que eu vou ser capaz de escolher. Nesse caso aqui, se eu escolhi um epsilon igual a 1, eu consegui apresentar um delta igual a 1. Se eu escolhesse um epsilon igual a meio, eu consegui apresentar um delta igual a meio. Então para esse caso aqui, eu só preciso apresentar um epsilon que é igual a delta. Nós não estamos provando, estou dando uma intuição. Se eu escolher um epsilon que é sempre igual a delta, esse limite sempre vai existir. Então sempre que você escolher um epsilon, eu vou dar um delta que é igual a esse epsilon. E então estará provado esse limite. Será provado que o limite de x com x tendendo a 2 é igual a 2. Perceba que o 2 não está incluso, nós pegamos um limite no intervalo em que o 2 e o 3 não estão inclusos e o 2 e o 1 não estão inclusos. Nós estamos
trabalhando apenas com isso aqui, né? Isso vai ficar mais claro na definição de limite, mas eu quero dar uma intuição para você. Então aqui, eu escolhi um epsilon igual a 1, se eu apresentar um delta que é igual a epsilon, ou seja, delta como 1, todos os valores da função cairão dentro desse epsilon. Se eu escolhesse um epsilon igual a 2, eu poderia apresentar um delta igual a 2. Então posso apresentar sempre um delta igual ao epsilon. É um jogo, eu sempre vou te dar um epsilon, e se você for capaz de achar um delta tal que todos os valores dentro desse delta cairão no valor escolhido para o intervalo de epsilon, eu vou conseguir provar que esse limite é verdadeiro. Vamos ver isso na função 2x, que vai ficar mais claro. Ok, eu apaguei tudo e agora vamos considerar f de x como sendo igual a 2x. O que está acontecendo então? Vamos tomar x se aproximando de 2. Qual vai ser o limite de f de x com x se aproximando em 2? Vamos escrever então do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. O limite de f de x com x se aproximando de 2. Aqui no caso eu vou substituir f de x por 2x. Então deixa eu colocar aqui já f de x sendo igual a 2x. Vai ser igual a um L que nós vamos encontrar agora. Então, igual a quanto? Ok, vamos se aproximar x de 2. Conforme eu aproximo x de 2, então se eu pegar um valor aqui, nós vamos cair aqui. Vamos se aproximar. Opa, desculpa, nós estamos trabalhando com a função 2x, então vai cair aqui nesse gráfico de cima. Então se eu pegar um x aqui, nós estamos se aproximando de algum valor aqui, né? Não vou falar para você qual é ainda. Se eu pegar um valor próximo desse lado aqui, nós vamos cair aproximadamente aqui, né? Se eu pegar então um valor aqui, nós vamos cair mais próximos ainda de algum valor. Vamos desenhar melhor aqui. Se eu pegar esse valor aqui, nós estamos se aproximando cada vez mais. Lá, se eu pegasse um aqui, eu estaria aproximando cada vez mais de 4. Então eu vou dizer aqui que o limite de f de 2x com x tendendo a 2 é igual a 4. Visualmente nós percebemos isso. Conforme nós pegamos valores próximos de 2, nós vamos obter 4. Então eu posso dizer que o limite de 2x com x tendendo a 2 é igual a 4, intuitivamente. Então se eu falar que isso aqui é igual a 4, então eu tenho que apresentar sempre um epsilon. Aliás, dado um epsilon maior que 0, você tem que me apresentar um delta aqui embaixo, maior que 0, tal que todos os valores desse delta, dentro desse intervalo delta, caiam no intervalo epsilon que eu escolhi aqui em cima. Então vamos tomar o exemplo epsilon igual a 2. Então se epsilon igual a 2, então a distância aqui para cima tem que ser igual a 2 e a distância aqui para baixo tem que ser igual a 2. Ou seja, aqui está o nosso limite. Aqui está o nosso limite. Então dê um epsilon maior que 0. Nesse caso, epsilon igual a 2. Agora, qual é o delta? Naquele caso, nós vimos que o delta era igual a epsilon. E agora, qual é o delta que eu tenho que apresentar para que f de x esteja entre 6 e 2? Eu vou escrever aqui, eu espero que você entenda o meu exemplo. Se eu pegar um f que está entre 1 e 3, quanto valeria todos os valores que estão aqui dentro? Se eu pegar um valor bem próximo aqui, bem próximo, eu vou me aproximar de 6, certo? E se eu pegar um valor bem próximo de 1, eu vou me aproximar de 2. Ou seja, eu apresentei aqui um delta tal que... Então esse delta aqui, ele é simétrico sempre. E depois nós vamos trabalhar com casos assimétricos, mas o delta que eu apresentar desse lado tem que ser igual desse lado por enquanto. Esse delta aqui, no caso ele é igual a 1, certo? O delta é igual a 1. E aqui também nós temos uma distância de 1. Todos os valores que estão aqui dentro, exceto 2, é claro, e estão dentro de 1 e 3, exceto 2. Então todos esses valores aqui, o f vai cair próximo do meu epsilon. Então eu dei um epsilon de 2. Vou apagar esses rabiscos agora, vamos escrever aqui
eu consegui apresentar um delta igual a 1, tal que todos os f's dentro desse delta caiam no meu epsilon lá em cima. Ou seja, nesse caso aqui, intuitivamente, se eu tivesse escolhido um epsilon maior, eu teria que apresentar um delta diferente. Então se eu escolhesse, por exemplo, um delta que é igual a um epsilon sobre 2, perceba, aqui é 2x, então se eu escolher um delta que é igual a epsilon sobre 2, eu vou conseguir satisfazer a condição de todos os f's dentro desse delta satisfazerem o meu intervalo escolhido aqui. E como eu chego nesse delta para funções mais complicadas? Nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos. Mas se eu escolher sempre um delta que é igual a epsilon sobre 2, dado esse epsilon, então dado que, no caso, eu dei que epsilon era igual a 2, então delta seria igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Nós vimos que isso é verdade. Se eu escolher um epsilon diferente, nós vamos obter um delta diferente aqui, que é igual a esse epsilon sobre 2. Então se eu escolhesse um epsilon igual a 1, ou seja, esse epsilon aqui, nós estamos numa distância de 1 e 1, delta seria igual a 1 sobre 2. Delta seria igual a epsilon sobre 2, que epsilon então é 1, então ficaria igual a 1 sobre 2. Vamos verificar isso visualmente. Então está o 2 aqui. Aqui nós temos uma distância de 1, então 1 sobre 2 seria aqui. Então esse seria meu delta. E esse seria o meu delta para o lado esquerdo. Então aqui seria uma distância de 1. Então vou pegar no meio aqui o meu delta. Então se eu dei esse epsilon aqui, todos os valores dentro desse intervalo delta e esse intervalo delta aqui tem que cair dentro do meu intervalo epsilon. Vamos verificar isso visualmente. Se eu der um valor bem próximo do final aqui, eu vou cair bem próximo aqui, está dentro de epsilon. Se eu der um valor aqui, eu vou cair bem próximo aqui. Então, a definição precisa de um limite, é isso. Se eu pegar um epsilon aqui, que é uma distância, um intervalo, nós temos que apresentar um intervalo chamado delta. Nós vamos chamar esse intervalo aqui, o intervalo do contradomínio de epsilon, e o intervalo do domínio de delta, uma convenção. Ok. Então agora vamos definir precisamente o que significa um limite existir. Então um limite existe. Eu não vou escrever exatamente, precisamente, porque nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos, mas dado um epsilon, vamos escrever então, só um instante. Dado um epsilon maior que zero, pense nisso como um jogo. Eu vou sempre apresentar um delta, aliás, um epsilon maior que zero, e se você sempre conseguir me apresentar um delta, você venceu o jogo e conseguiu provar que o limite é verdadeiro. Então, dado epsilon maior que zero, o limite existirá se sempre for possível, né? Minha letra é meio feia, mas ok. Sempre for possível apresentar delta maior que zero. Esse delta ele depende do meu epsilon. Isso aqui eu só quero dizer que delta depende desse epsilon. Perceba, quando eu escolhi epsilon igual a 2, delta foi 1. Quando eu escolhi epsilon igual a 1, delta foi meio. Então esse delta aqui depende de epsilon. Então, se for possível apresentar, opa, aqui faltou um R, se for possível apresentar delta maior que zero e delta dependendo de epsilon, tal que, e essa parte aqui eu vou escrever, não vou escrever rigorosamente, mas tal que x dentro do intervalo, ou seja, aqui nós teríamos o A, certo? A. Aqui é A mais delta. Aqui é A menos delta. Então, tal que, se x estiver
entre A mais delta e A menos delta e A menos delta implicar, então, dado epsilon maior que zero, o limite existirá se sempre for possível apresentar delta maior que zero, dependente de epsilon, tal que x está, não prestei atenção no que eu estava escrevendo, tal que se x está entre A mais delta e A menos delta, então f de x estará entre vou chamar L aqui, já vou definir o que é L, estará entre L mais epsilon, vírgula, L menos epsilon, e esse L eu vou chamar como o limite. Então, dado epsilon maior que zero, o limite existirá se sempre for possível apresentar delta maior que zero, tal que se x está entre A mais delta e A menos delta, então f de x estará entre L mais epsilon e L menos epsilon, sendo L o limite. Então isso aqui é uma definição informal, eu estou dando apenas uma intuição do processo de encontrar limite, de definir precisamente. No próximo vídeo eu vou fazer isso com o módulo, vai ficar mais rigoroso e nós vamos aumentar o nível e nós vamos trabalhar com funções mais complicadas conforme o tempo.